Olá, meu nome é Fátima, sou filha de Osvaldo e Maria Ercília Guimarães, casada com o Ricardo e mãe do Azaf, e também sou psicóloga. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história de milagres do que Deus fez na minha vida, na vida do nosso filho. E eu quero muito que esse testemunho edifique a sua vida, edifique o seu lar. Talvez você esteja passando alguma situação difícil e hoje eu quero compartilhar algumas orações-chave, que é o orar a palavra, que é naquilo que eu acredito. Em 2023, descobrimos a gestação, estávamos ali já planejando e foi uma alegria, um misto de emoções, ao descobrir a gravidez. E passei uma gestação super tranquila, não tive diabetes gestacional, não tive enjoo. O que eu senti durante a gestação toda foi assim, dor de cabeça umas 2 vezes. E eu lembro que eu colocava a mão na minha barriga e falava: gente, esse menino vai ser muito bonzinho. Meu filho vai ser muito bonzinho. Não me deu trabalho nenhum durante a gestação. Fiz o pré-natal, tranquilo, todos os ultrassons, dava tudo normal, tudo ocorrendo muito bem. E estava na expectativa de ganhar o Azaf por vias naturais, pelo parto normal. E minha médica havia me falado que quando completasse 40 semanas, era para eu ir para a maternidade para uma avaliação. A bolsa tendo rompido ou não. E eu lembro que o Azaf nasceu no dia 11 de fevereiro e era domingo de carnaval. E naquela semana eu não tive consulta com a minha médica, porque ela não poderia estar na clínica. E o que me deixou tranquila, porque na sexta-feira eu teria uma ultrassom. E esse ultrassom deu tudo normal, tudo ocorrendo bem. E fiquei tranquila. Aí passei o sábado tranquila também, arrumei casa, fiz compra e no domingo me preparei para ir à maternidade para avaliação conforme a minha médica havia orientado. E nisso eu liguei para o meu irmão, ele tem 4 filhos, ele me ligou na verdade e falou assim: o que você vai fazer hoje? Eu falei: estou indo para o hospital para uma avaliação. Ele: olha, o primeiro filho a gente fica ansioso mesmo, deixa para você ir amanhã. Pensei, mas ao encerrar a ligação eu pensei assim: eu vou hoje mesmo, não estou fazendo nada, está um dia tranquilo, então vou hoje mesmo. Eu havia planejado ganhá-lo na Santa Casa, que fica na área hospitalar de Belo Horizonte. Como era carnaval, então assim, o trânsito estaria assim, terrível. E conversando com meu marido, ao sairmos de casa para ir à maternidade, ele falou assim comigo, e ele foi totalmente direcionado por Deus: vamos aqui no Júlia mesmo, que era bem próximo à casa da minha mãe, é só uma avaliação, daqui uns 10 minutos no máximo já estaremos de volta em casa. E assim nós fomos para o Júlia. Chegamos lá, só havíamos tomado café da manhã e isso já era por volta de 11h30, estávamos em jejum e lá permanecemos no Júlia. Fomos atendidos por volta de 3 horas da tarde. E aí a médica me avaliou e falou assim comigo: mãezinha, você vai ganhar com 41 semanas, porque não tem nenhum milímetro de dilatação. E tá tudo bem com o seu bebê. Então você vai para casa e vai ganhar com 41 semanas. Aí já estávamos saindo da sala dela, ela falou assim: mas espera aí, deixa eu fazer mais um exame aqui. Ela me colocou para fazer o exame, como se fosse um eletro na barriga, para medir o coraçãozinho e as mexidas dele. Aí fez a primeira vez, ela não me falou nada. E falou assim: olha, nós vamos repetir o exame. Então, na segunda vez, ela repetiu o exame
E ela falou, eu estou achando que ele está com pouco movimento. Eu vou te dar uma glicose na veia. Aí assim foi, eu tomei a glicose e eu senti ele mexer bem pouquinho. Aí retornamos pela terceira vez para o exame. E enquanto estava lá no exame, eu fiz a seguinte oração, coloquei a mão na minha barriga e falei, Senhor, a tua palavra diz que quando Asaf ainda era uma substância informe, o Senhor conhecia todos os passos dele, inclusive a via de parto. Então eu coloco esse momento nas tuas mãos. Aí concluiu o exame, ela falou, Fátima, eu tô achando que ele tá com pouquíssimo movimento, ele quase não tá mexendo. Faz o seguinte, dá uma volta no pátio e volta que nós vamos fazer mais uma vez. Aí eu, doutor, eu posso comer alguma coisa? Porque eu estou com muita fome. E eu havia tomado café da manhã às 9 horas e isso já era 4 horas da tarde. Mais de 4 horas da tarde. Ela, não come não. Come não porque numa emergência, né, você estará de jejum. E assim fomos, demos a volta, voltamos. Repetimos o exame e ele mexendo assim pouquíssimo. Aí veio outra médica para conversar comigo e com meu marido. E ela virou a máquina para mim e falou, Fátima, seu filho quase não está movimentando e o coraçãozinho dele está oscilando muito. Nós vamos fazer uma cesárea agora de emergência. Tudo bem para você? Falei, claro, tudo bem, vamos lá. E aí meu marido saiu para fazer a internação. Enquanto ele estava fazendo a internação, vieram 3 enfermeiras numa sala bem pequena e muito agitadas, mandando eu correr muito, tirar tudo. E eu, né, com a barriga gigante, sentada na maca, deitada na maca, tive dificuldade para levantar ali com as minhas limitações devido ao tamanho da barriga, procurando meu chinelo para calçar. E as enfermeiras, anda maisinha, anda maisinha, anda maisinha. Aí eu parei. Eu sabia que estava grave, mas eu ainda não tinha a noção totalmente da gravidade. Aí eu parei, sentei e falei assim com elas, por que vocês estão tão desesperadas, correndo tanto? O que está acontecendo? Aí uma delas olhou nos meus olhos e falou assim, mãezinha, seu filho está correndo risco de vida, por isso que é tão urgente. Aí eu respirei fundo e elas foram me encaminhando e aí sim eu já estava a todo momento clamando o sangue de Jesus, pedi ao Senhor para que enviasse anjos ali naquele lugar para me ajudar, para guardar a vida do meu filho. E assim foi, cheguei no bloco cirúrgico, uma equipe enorme, e eu percebi assim que era uma equipe muito sincronizada. E de forma assim bem rápida foi feito o parto. E aí meu marido assim em cima de mim, estava perto de mim, e eu olhando para cima quando a Asaf nasceu, e ele só falava assim, filho, chora por favor, chora por favor. Aí depois de um tempo que ele chorou. E aí terminaram os procedimentos em mim, né, da cirurgia, e a médica veio conversar comigo e falou assim, Fátima, foi um sucesso seu parto, você está ótima, está tudo bem com você, mas com seu bebê não, nós estamos precisando ajudá-lo a respirar. E aí, logo após, ele continuou lá, na sala mesmo de cirurgia. Aí logo após finalizarem o procedimento em mim, me levaram para uma sala ao lado. E ali eu fiquei por muito tempo naquela sala esperando a anestesia acabar. E veio uma enfermeira e falou assim, mãezinha, mãezinha, seu filho já vem ficar com você. Eu fiquei toda feliz. E o Ricardo lá comigo. Aí passou mais um tempinho, o Ricardo foi lá para saber como ele estava. Aí eu escutei o grito dele no corredor. A saturação dele abaixou, a saturação dele caiu. Aí eu ouvi aquele silêncio mortal naquele momento. E eu fiquei muito tempo sozinha. Nessa hora a única coisa que eu falava era, filho, vem pra fora, sai do leito de morte,
Deus tem vida para você. Deus não tem morte para você, filho. Sai para fora. Sai do leito de morte. Vem para a vida, filho. Quando passou a anestesia, me levaram para a enfermaria. E foi uma tortura para mim, porque eu não tinha conhecido meu filho ainda. E chegando lá, tinha 5 mãezinhas e cada um com seu bebê. E eu não. Eu só fui conhecer meu filho no outro dia, porque ele foi direto para o CTI. Aí no outro dia, cedinho, eu fui lá conhecê-lo. E na terça-feira, isso foi na segunda-feira, na terça-feira eu ganhei alta. Mais uma tortura, eu ir para casa sem meu filho. E eu passava o dia no hospital e à noite eu ia dormir em casa. Na quarta-feira, aí sim que eu me senti mãe, que eu pude pegá-lo no colo e amamentá-lo. Só na quarta-feira. E foi uma sensação maravilhosa eu ter meu filho ali, aquela certeza que ia passar rápido a permanência dele ali, né, no CTI. E na quinta-feira, novamente, eu fui para o hospital, passar o dia com ele, amamentei. E na parte da tarde a enfermeira falou comigo, volta só no final do dia porque ele vai passar por um procedimento. Nós perdemos o acesso dele nas mãozinhas e nos pezinhos. Então nós vamos ter que fazer um procedimento com uma veia. Pegar uma veia dele. Falei, ok. Aí cheguei no final do dia, já tinha feito procedimento nele. Não deixaram amamentar, falaram que ele estava bem cansadinho. E de quinta para sexta, eu recebi uma ligação de madrugada, mas eu não vi. Na sexta-feira de manhã, ainda com o telefone na mão, olhando essas 2 chamadas de número não identificado no meu celular. E aí me ligam novamente e falaram assim, Fátima, aqui é do hospital, nós te ligamos de madrugada, você não nos atendeu, seu filho teve uma piora e ele foi entubado. Sobe para o hospital. Nisso, eu, assim, entrei em desespero. Eu gritava de chorar, porque eu não sabia como eu encontrar meu filho no hospital. E aí, no caminho para o hospital, já tinham pessoas orando por ele. Eu já tinha pedido orações, mas no caminho do hospital, eu comecei a mandar mensagem para algumas pessoas e para saberem a gravidade do caso. E foi se formando uma corrente de oração gigantesca. Pessoas que eu nem conheço oraram pelo meu filho, igrejas orando pelo meu filho, pessoas rezando também, irmãos católicos rezando por ele. E chegamos lá no hospital, falaram que ao fazerem esse acesso novo, perfurou os 2 pulmões dele. E entraram água nos 2 pulmões dele. Então eu tinha que drenar. E assim foi, ele ficou 5 dias entubado. E aí, no 5º dia ele foi extubado. Graças a Deus, que alívio. E ele foi só melhorando. Estava tudo ok com os pulmõezinhos dele e ele foi tendo melhora. Só que a glicemia dele não estabilizava. E eu não queria pesquisar nada, eu não queria saber de nada. Eu só queria ficar perto do meu filho, porque eu sabia que ele sentindo a minha presença, do pai dele, isso era cura para ele. E aí voltei a amamentá-lo. Nisso, quando ele estava entubado, ele era alimentado por sonda. Eu tirava leite para ele. E eu só colocava louvores da Ludmila Ferber. E falava, Deus, que desse leite que sai de mim, que venha cura, que venha tudo
todas as vitaminas que o Asaf precisa para receber a cura vinda do Senhor. E aí ele foi tendo melhora, aí com 15 dias no CTI, o médico me chamou para uma conversa. Ele falou assim: Fátima, desde quando o Asaf nasceu, a glicemia dele não estabiliza. Nós estamos fazendo vários exames, estamos em contato direto com o CGP, que é o Hospital Infantil, referência em Belo Horizonte. Então, desde quando ele nasceu, nós estamos fazendo vários exames. E nós descobrimos que seu filho tem uma doença rara. O nome dela é hiperinsulinismo. O organismo dele produz muita insulina de forma desordenada, mas a glicemia dele fica baixa. É o contrário do diabetes. E eu falei assim: doutor, mas já bateu o martelo? Não tem mais um exame a ser feito? Ele: não, é isso mesmo. Ele falou: olha, tem tratamento. E a péssima notícia é que não existe a medicação no Brasil. A medicação é só importada e o custo é muito alto. Ele falou assim: olha, e a boa notícia é que nós recebemos uma doação para 15 dias lá do Hospital Infantil, do CGP, e vai chegar amanhã e o organismo dele precisa aceitar a medicação. E enquanto isso, você não tem tempo. Eu vou te dar toda a documentação e você precisa entrar na justiça hoje para conseguir essa medicação. E eu falei assim: doutor, e por quanto tempo ele vai tomar essa medicação? Ele só fez assim, ó. Muito tempo. Não sabemos. E falou assim pra mim também. Eu perguntei pra ele qual que é o custo mensal dessa medicação, só pra eu ter ideia. Ele, uns 5 mil reais. Aí nessa hora eu não aguentei. Chorei muito, muito. Porque eu fui tendo noção ali da gravidade do diagnóstico do Asaf. E assim foi. Aí ao final dele me explicar todos os trâmites que eu precisava para entrar na justiça, para conseguir a medicação, eu falei assim com ele: doutor Bruno, eu amo a ciência, eu acredito na ciência e eu confio muito no trabalho de vocês. Mas meu filho vai ser curado. Através das nossas orações, eu creio num Deus que faz milagre, eu creio num Deus de cura. E o nosso filho, ele vai ser curado. Ele: Fátima, vocês já dão o que ele mais precisa, que é muito amor. Vocês são pais muito presentes aqui no CTI. E o seu filho precisa de amor, e isso vocês dão para ele. Falei: ok. Aí, naquele dia, eu não tive cabeça para voltar e amamentá-lo, ficar com ele. Eu queria ficar... Era um misto de emoções, de querer ficar sozinha, de conversar com alguém. Aí dei a notícia para algumas pessoas. Inclusive eu quero aqui agradecer a minha tia Sônia, que foi assim uma guerreira de oração junto comigo. Quero agradecer também a Ida, uma amiga querida, que me instruiu a fazer uma oração de entrega. Essa oração foi fundamental. Eu fiz uma oração de entrega, colocar a vida dos meus filhos nas mãos do Senhor, porque foi Ele que deu a vida e só Ele que podia tirar. São muitos agradecimentos, são várias pessoas que estiveram ali ao nosso lado o tempo todo. E no outro dia a medicação chegou e o organismo dele aceitou. Foi de madrugada, as enfermeiras assim gritaram e festejaram pelo organismo dele ter aceito a medicação.
Foram passando os dias e ele permaneceu no CTI. E com 28 dias, ele recebeu alta. E ele só recebeu alta quando os médicos tiveram certeza que nós saberíamos cuidar dele, administrar a medicação, medir as glicemias e consulta já marcada no CGP com o endócrino, que é a especialista que cuida dessa doença. O hospital me colocou em contato com 2 pais aqui em Belo Horizonte, região, que os filhos têm essa doença. E esses pais, não sei se eles têm noção do quão eles me ajudaram. É o pai de uma menina e a mãe de um menino. Me ajudaram a como levar, em qual farmácia eu levaria a medicação para manipular. E eles foram bênção na minha vida. Quero agradecê-los também. E o pai mandou para mim, e eu não queria pesquisar nada da doença, eu não queria saber de nada. Só que o pai mandou para mim a vaquinha que eles haviam feito na época do nascimento da filha dele. E aí ali na vaquinha ele descreve a doença, os riscos. E assim, aí sim, ao ler, aí assim, eu desabei. Que foi já na última semana de internação do Azaf. Foi um momento muito difícil para mim, saber ter a real certeza ali dos riscos que meu filho corria. Tive o apoio também de uma pessoa muito importante para mim, que é a minha psicóloga, Jane Teodoro. O suporte dela foi fundamental. E ela ficava o tempo todo comigo, me enviando mensagem. Era a única pessoa que eu conseguia responder o tempo todo, porque eram muitas mensagens carinhosas das pessoas, mandavam orações para mim, então eu conseguia responder pouco. Mas a Jane, eu dava conta porque eu sabia que eu precisava de suporte emocional vindo dela. E aí o Azaf recebeu alta, com 28 dias, de CTI, recebeu alta. Naquela mesma semana nós já tivemos consulta lá no CGP, no Hospital Infantil, com a endócrino. E ela me explicou, me tranquilizou bastante, que o hospital ele fica atento 24 horas, tem um WhatsApp e de suporte. Porque quando eu saí do Júlio, eles me falaram assim, olha, qualquer coisa que acontecer com ele, dele passar mal, alguma convulsão, é direto para o hospital infantil. UPA ou aqui no Júlia, nós não vamos poder fazer nada, é só lá. Então eu fiquei muito preocupada. E a administração da medicação era 3 vezes ao dia, e media a glicemia dele também, furava o pezinho 3 vezes ao dia. E enquanto isso, nós conseguimos doação para mais 30 dias. Então, tivemos bastante doação da medicação. E enquanto isso, o pai da menininha que tem a doença aqui na região de Belo Horizonte, ele falou comigo, Fátima, fica atento. Se você conhecer alguém que está fora do país, é bem mais em conta a medicação. E minha amiga, um casal de amigos, a Carla e o Lucas, estavam fazendo um tour pela Europa. E quando eu vi e lembrei da medicação do Azaf, fiz contato com ela na hora e eles trouxeram 2 caixas da medicação do Azaf. Enquanto isso, a justiça correndo, o processo estava correndo e estávamos tendo sucesso. Estávamos tendo sucesso no processo judicial para conseguir a medicação. E todas as vezes que eu dava a medicação para o Azaf, eu falava assim com ele, filho, você não vai tomar para sempre. Você não vai tomar essa medicação para sempre. E o Ricardo, meu marido, da mesma forma, ao furar o pezinho dele, falava, filho, papai não vai furar seu pezinho para sempre. E os dias foram passando, tivemos uma consulta, isso já era março, a primeira consulta dele no hospital infantil. Em abril tivemos outra consulta e a médica falou assim, olha, o Azaf está muito bem,
no próximo mês eu vou diminuir a medicação dele, porque ele está muito bem. E assim foi. Chegou maio, levei ele para consulta, e ela discutindo com o residente dela, ela falou assim, olha, ele está com a mesma dosagem de quando ele saiu do hospital. Ele saiu do hospital com 3 quilos e pouco e já estava com mais de 6 quilos. Então, de forma automática, a dosagem diminuiu da medicação. Ela olhou para o residente dela e falou assim, eu vou tirar a medicação dele. Aí eu, como assim? Ela comecei a chorar de alegria. Eu falei, nossa, eu vim preparada para reduzir, não para tirar completamente. Ela pode ficar feliz porque é isso mesmo. Eu vou suspender a medicação dele, mas eu quero vê-lo daqui 15 dias. E assim foi. Durante os 15 dias, a primeira noite eu quase não dormi, fiquei preocupada, e ele ficou super bem. E nisso, né, nesses meses anteriores, pela fé, nós deixamos de dar a medicação para ele 2 vezes. Minha sobrinha estava aqui, ela me incentivou, ela, tia, vamos ficar esse horário sem dar a medicação dele? Não dá a medicação dele agora não, vamos crer. Assim nós fizemos. Não teve reação nenhuma. E com 15 dias nós retornamos, ele está ótimo. Eu quero ver ele aqui só daqui 3 meses. De vez em quando, se ele passar mal, mede a glicemia para ver se está tudo ok, mas ele está ótimo, pode ficar tranquilo. O Asaf, para a glória do Senhor, está curado. É um menino saudável, cheio de vida. E eu havia falado, né, com vocês que durante a gestação eu falava, ele vai ser um menino muito bom. E de fato, Asaf, desde bebezinho, dorme a noite inteira. Eu, assim, tenho passado uma maternidade extremamente tranquila com ele. Ô menino bom. E cheio de vida, de saúde, só traz alegrias pra gente. E esse é um compromisso que eu fiz com o Senhor, que em toda oportunidade que eu tivesse, eu iria testemunhar o milagre. E hoje, assim, para ele conhecer a história dele, nós estamos fazendo algumas pesquisas genéticas, porque existem algumas possibilidades que a genética nos passou informação. Então nós estamos em pesquisa para saber se é devido ao sofrimento fetal ou se é algo genético. Mas fato é que para quem iria tomar uma medicação, ia ficar dependente de uma medicação sem data, sem idade, ele está curado. E as 2 caixas da medicação que os nossos amigos trouxeram, ele não tomou uma cápsula. Doamos para esses 2 pais que nos ajudaram e uma parte também nós doamos para o hospital. É isso, eu quero agradecer por essa oportunidade aqui da R2 News, que está aqui fazendo essa cobertura desse testemunho incrível, e eu quero muito que tenha edificado a sua vida. E quero ressaltar também a importância da leitura da palavra, porque nos momentos de desespero é orando a palavra que vai nos ajudar. Já passei por diversos outros momentos, diversas outras situações que a palavra me ajudou. Às vezes nós pensamos que não vou lembrar o que eu li, mas ela vem, no tempo certo ela vem, que é no momento de desespero, de dor, de angústia, a palavra vem. Então, ore a palavra nos momentos de desespero. Lembre que nada do que está escrito, do que tem ali nas escrituras é em vão ou é por acaso. Né? O Deus que fez milagre lá atrás, ele continua fazendo. Eu fui ensinada pelo meu pai desde a minha infância que o nosso Deus é um Deus que cura e é um Deus que faz milagre. E já fui curada, tenho outros testemunhos de cura na minha vida.
E agora foi a vez do meu filho, que era onde doía mais. Mas, para a glória do Senhor, o Asaf está curado. Muito obrigada por ter ficado até aqui conosco.